Ora boas, bem-vindos a mais um podcast, este número 33, o que faz de mim o grão-mestre podcast no grau 33, espetacular. Este está a ser gravado no dia 1 de outubro de 2017 e hoje vamos falar de assuntos variados, depois passamos para a terceira parte do podcast no 11 de setembro. Tenho aqui alguém para dizer um bom dia a toda a gente. Bom dia! Pronto, aqui está um bom dia para vocês todos e hoje é um dia bastante importante em relação às eleições que estão a haver não só nas autárquicas em Portugal, como também está a haver o referendo para a independência de Barcelona, que é sempre muito interessante saber que dentro desta zona democrática ou autoproclamada democrática na União Europeia, que cada vez que o povo tem uma vontade diferente em relação ao poder político que nos governa, acaba por ser algo que é extremamente, digamos, não pode ser, tal como o Brexit o foi, e já agora que estamos a falar no Brexit, continua a ter vários impedimentos, não só em termos de timing, como de resolução, em forma como o poder realmente do povo, quando fala mais alto do que o poder financeiro que controla a nossa política, acaba por ser assim um bocado, digamos que não pode ser, é a resposta errada. Eu tenho aqui um clipe até para vocês, já para começar, do Ringo Starr, o baterista dos Beatles. Deixa lá ver se eu encontro isto, ok. Então, lá está, hoje é um dia muito importante por três fatores, um deles para mim nem sequer conta, portanto temos as autárquicas que vai basicamente atribuir mais PPTs e endividar-nos um pouco mais no município para fazer aquele conjunto de bolo de Portugal ser um dos países mais endividados da União Europeia, apesar de não ser do lá muito dito na nossa televisão. E apesar de tudo, vamos ouvir então um clipe aqui do Ringo Starr. O Ringo Starr, baterista das bandas mais épicas que alguma vez historicamente aconteceram no século XX e ainda se transpôs ao século XXI, que só demonstra a qualidade de música que eles fizeram, e eu sinceramente também concordo com isso. Vamos ouvir a opinião de um homem que faz parte da história, de alguma maneira. Vamos ouvir a opinião deste homem, que vai de contra tudo o que o Juncker se calhar até desejava, e isto vai um bocado de encontro ao que está a acontecer hoje em Barcelona, que eu espero que o referendo, por mais não oficializado que seja dentro das entidades oficiais que continuam a rejeitar toda a opinião do povo só na hora de os eleger para depois os suprimir, é que vale a pena saber. Vamos ouvir o Ringo Starr a dar a sua opinião. The people voted and, you know, they have to get on with it. And suddenly it's like, oh, well, we don't like that vote. And what do you mean you don't like that vote? You had the vote. This is what won. Let's get on with it. Would you have voted that way? I would have voted for Brexit, yes. I would have voted to get out. But don't tell Bob Geldof. Why did you vote that way, Ringo? Well, because I think it's a great move. I think, you know, to be in control of your own country is a good move. E aí está. E o que é que o homem disse assim tão de mal? Afinal de contas, não é? Mas é assim então. Porque continuamos assim um bocado nesta equação de que quando as coisas vão de encontro à corrente em relação aos poderes financeiros que nos governam, é que está tudo a favor, e depois até os próprios referendos que já foram institucionalizados da União Europeia, desde os últimos referendos da Irlanda e da Escócia, que acabaram por ser ilegítimos. A vontade do povo realmente não está a ser cumprida desde o momento que simplesmente a vontade do povo vai contra, mais uma vez, o poder político ou financeiro desta ditadura tecnocrática que nós estamos a viver. E por falar em tecnocracia, a gente já arranca assim um bocado também para o que é que os algoritmos andam a fazer nas nossas redes sociais, em que muita gente, muito ingenuamente, continua a depositar toda a sua vida nesta base de dados gigantesca e dantesca que mais tarde ou mais cedo vai nos morder nas costas por alguma razão e impedir o nosso futuro. Vamos ouvir agora também um clipe de um podcaster, digamos assim, nos Estados Unidos, que defende a primeira emenda pela sua liberdade de discurso, e vamos ouvir o quão ofensivo é para uma mulher ter ouvido o comentário dele, que não passa mais de sarcasmo ou não passa mais de algo muito cómico em relação a uma tese que ele tem, que basicamente tem que ser levado para o lado cómico. E eu vou-vos dizer porque é que depois vai ser levado para o lado cómico, porque realmente às vezes a gente tem que se rir mais do que estar a chorar em relação a estes tempos que a gente vive. Mas realmente ele foi convidado para um programa, e ele tem o seu próprio programa de rádio,
em que tem uma frase clichê que é em jeito de piada, mas a mulherzinha, que até tem um par de maminhas, e vocês vão perceber depois porque quando ouvirem o clipe, sentiu-se extremamente ofendida, dentro da hipocrisia de que ele próprio disse, que só acredita em duas coisas. Ele defende a primeira emenda, que é, com licença, o poder ter discurso livre, que é o que eu pratico até quando faço os meus podcasts enquanto posso, enquanto não me vierem bater aqui à porta, mas a ofensa que o homem, que a mulher sentiu depois do homem dizer algo que pode ter dito a primeira tese, que defende a primeira emenda, e depois dá a sua boca a seguir, e coitadinha da mulher, porque se fosse exatamente ao contrário e alguém tivesse a acusar que um homem só pensa com a sua pila, basicamente, acabava por passar levianamente devido a este movimento feminista, e eu depois também vou-vos mostrar alguns clipes dentro desse exemplo, só para denotarem a hipocrisia que existe mediática e a moldação dentro desta psicossocial que nós estamos a viver, super contraditória, super hipócrita, que só serve para nos dividir enquanto os nossos governantes continuam a rolar sobre nós próprios. Vamos lá ouvir este clipe que é fartado de rir. Clay, to you first, of all the different columnists or even magazines in the wake of Charlottesville specifically that have called out the president as racist, why do you think he really took this particular target on ESPN and Jamel? Well, I think because ESPN's not in the business of commenting randomly on political related issues. If you look at their history, they established about 18 months ago that they don't believe their people should be involved in non-sports related political controversies. They suspended and then fired Kurt Schilling for saying that he disagreed with the North Carolina transgender bathroom bill. And that had absolutely nothing to do with sports. And they said, look, you can't have this opinion. It's too conservative. We're not going to allow it. I think that's a bad move. I'm a First Amendment absolutist. I believe in only two things completely, the First Amendment and boobs. And so once they made the decision that they were not going to allow a conservative non-sports related commentary, they couldn't do it either. Hold on. I just want to make sure I heard you correctly as a woman anchoring the show. Did you say, what did you say? You believe in the First Amendment and BWBS? Boobs. Two things that have only never let me down in this entire country's history, the First Amendment and boobs. So those are the only two things I believe in absolutely in the country. They've made bad decisions that have led to ratings collapsing. Jamel Hill's television show is collapsing. Ratings were down 20% last week. Okay. Keith, what do you think? Listen, I'm astonished at almost everything I just heard. For somebody to come on CNN and to say something like the only thing I believe in a discussion about something. I'm still there too, and I just want to make sure I'm hearing you. E depois este afro-americano ainda tem o desplante de dizer assim, vens aqui à CNN, a CNN, mas desde quando é que a CNN é algum organismo de comunicação social ou de informativo que não seja mais que tendencioso, com o cheque mesmo à frente, pago por estes globalistas que estão a influenciar de certa maneira o nosso pensamento a nível social, para ir de encontro a realmente a nossa própria autodestruição nestes países ocidentais. Mas vamos continuar a ouvir, isto é bem irritante, porque temos aqui uma mulher e um afro-americano, como eles gostam de auto-intitular. Mais uma vez, gostava que eles fossem viajar para a África para serem catanados, para não serem pretos que cheguem. Sinceramente, isto é tão hipócrita que até mete nojo. Quer dizer, a mulher até tem um par de boobs, e lembrem-se que ele disse, eu defendo a primeira emenda da Constituição americana, que basicamente dá a liberdade de expressão, que é algo que eu estou a exercer e é algo que eu desejo a toda a gente neste planeta que exerça, desde que tenha pelo menos algum tipo de coerência em relação à sua opinião. E acabou-se, e isto agora a discussão mudou completamente, porque ele estava a falar de um tópico e de repente, como disse, um par de maminhas, porque aparentemente é o que todas as mulheres querem, e eu não desejo cancro na mama nenhuma, porque até ficam traumatizadas por terem o aspecto, e não sequer vou dizer porque raio é que elas até aumentam-nas com silicone para se sentirem melhor entre elas próprias, mas não pode ser dito, a realidade não pode ser dita dentro do universo mediático, porque não é essa a tese que estão a tentar propagar entre nós. Vamos lá continuar a ouvir este clipe, isto é absolutamente cómico. Correctly, B-O-O-Z-E or B-O-O-B-S? Because as a woman, I'm... As in boobs. I believe completely in the First Amendment and in boobs. Those are the only two things I believe 100% in this country. And by the way,
Jamel has Why are you absolutely sitting nothing here to do with live the on background CNN at all. speaking- listen- Did you notice that? He went straight to that. Yeah, you're absolutely right. I did go Guys, straight why would to that you because even it say because it that matters. live on national television and with a female host? I Why say it would you live on the even radio go all there? the time because it's true and that's what I do. Because I like boobs and the First Amendment, which is exactly what I said. Listen, Brooke. I think that speaks for itself. I love the First Amendment as well. I also love women, and as You don't love boobs too? I'm not going to talk about that on television because it's irrelevant to the topic. It shouldn't be brought up here. Why not? I am a supporter of women in their careers. I'm a supporter and a staunch supporter of women like Brooke, who I've shared the airwaves with before, and like Jamel, who is a personal friend of mine for a long time, and to have done. that even I'm sorry, to have her I'm done. anatomy brought up, to have anyone's anatomy brought up in this I'm done. conversation. This is done. completely This is derails it. conversation over. Yanking mics. Bye. See ya. That was entirely inappropriate, and it just took me. Forgive me that it took me a second. It's like live television happens, and you think you hear something, but you're not entirely sure, and then you realize it happened. So I apologize for him in that. Let's move on. E pronto, e aparentemente isto não pode ser dito porque lembrem-se que basicamente ele defende a primeira emenda. E a primeira emenda, dentro do contexto dos Estados Unidos, quer dizer, é a liberdade de expressão. E o homem, simplesmente, o homem aparentemente é um heterossexual que gosta de falar o que pensa e em jeito de piada também acredita nos seios, caramba, mas qualquer mulher pode ser bastante pejorativa em relação a considerar um homem tipo inferiormente intelectual ou só pensa com a pila e etc. E desculpem lá a expressão, mas basicamente esta é que é a verdade. Já não se pode ter uma discussão aberta num mundo em que basicamente se defende a liberdade de expressão desde que a gente vote ou pense exatamente como as elites que nos querem governar pensem. Ninguém pode adicionar a exceção em relação a exatamente algum tipo de discurso que até acaba por ser basicamente cómico, porque basicamente o homem diz isto como uma forma analógica em relação à liberdade de expressão que ele possa praticar, daí ele pôr em primeira instância a sua liberdade de expressão e depois acreditar em algo que ele gosta como homem heterossexual, que parece que estamos em vias de extinção e temos que ser abatidos porque agora temos que ser uma data de coisas que não dá sequer para perceber como é que o ser humano se tem reproduzido até hoje com estas tendências assim tão idióticas, acaba por ser censurado no país da liberdade, que até largam bombas em cima dos outros países que eles não acreditam, que não são tão liberais como eles possam pensar. Vejam lá como estes marxistas culturais pegam no seu próprio liberalismo, mas só não gostam é quando alguém diz algo contrário ou ofensivo. Porquê? Mas as mulheres não têm um par de seios. Mas qual é o problema aqui, afinal, para haver este tipo de censura? E realmente, até os próprios repórteres deviam ter tomado mais atenção e se calhar ter ouvido o programa dele antes de o convidar para não estarem mais nada do que se não estar à espera de exatamente ele repetir constantemente exatamente aquela tese que ele gosta de usar de uma forma cómica em relação à opinião dele, e a partir daqui foi logo tudo pela pia abaixo. E estas, não sei, se calhar ela é uma feminista, e mais uma vez eu tenho que dizer que o feminismo para mim é tão grave como o machismo, e se continuamos a bater nesta tecla nunca vamos a lado nenhum. Então vamos ouvir, se calhar, um clipe que é bem mais importante em relação a que esta mulherzinha, que sou o cavalinho de Troia, ficou tão ofendida e chateada. Para já vamos... E eu agora podia partir para vários caminhos, mas então eu vou tentar estruturar isto de alguma maneira em que, de certa maneira, isto vai ter que bater na porcaria da hipocrisia mediática que nós estamos condicionados a ter que pensar hoje em dia para sermos politicamente corretos. O que impede o nosso discurso, o que veta a tal primeira emenda da liberdade de expressão, como ele tentou-se expressar. Vamos lá então ver, por exemplo, como é que um homem, dentro da cabecinha desta mulher, se calhar se devia ter exprimido, porque isto é realmente a tendência que estão a tentar implementar aos homens, porque de certa maneira o homem está sob ataque em relação a esta tendência de pensamento social que nós estamos a viver por esta Europa fora, enquanto aceitamos migrantes sem qualquer tipo de condição, ou sem qualquer tipo de explicação, sem qualquer tipo de justificação, que vêm para aqui com as suas tendências, que andam a suprimir na realidade, que esta é a parte que nunca é discutida, a liberdade das mulheres, que eu tanto defendo.
e defendo e não deixo de negar que elas têm um par de boobs. E é isso que eu gosto. E agora este é o estereótipo que afinal, naquele canal de televisão, este homem fosse convidado, era deixado de ser, deixavam-no falar até ao fim, apesar da estupidez. Eu já vos mostrei vários exemplos nos meus podcasts anteriores de coisas que são tendências sexuais que são uma exceção e querem fazer delas a norma. Vejam lá bem até que ponto é que as coisas estão a ser levadas, porque este clipe que eu vos vou mostrar agora é uma promoção do que é a normalidade, enquanto este homem que defendeu a liberdade de expressão e adora seios de mulheres como eu adoro seios de mulheres, eu não sei o que é que se passa neste mundo, porque isto é o que está a ser promovido e eu não gosto nada de viver neste mundo. I'm what they call a platinum gay, meaning that a gold star gay is a gay that's never been with a woman, right? But then a platinum gay is one that was also born C-section, so I've never touched a vagina. Por isso, este aqui pode falar na boa e o povo até se ri à vontade. Agora o outro, quando diz que simplesmente... Epá, e foi em jeito de piada. E em jeito de piada porque realmente às vezes o humor é dos mecanismos mais fortes para expressar algum tipo de comportamento humano. E eu tenho aqui outro clipe a vocês de alguém que é realmente um grande... Um homem que realizou filmes de humor que são uns clássicos ainda hoje, que realmente é daquelas situações que nós que chegamos ao século XXI com tanta liberdade como dizem que nós podemos exercer, não se pode dizer as coisas certas. Então vamos falar de um dos pioneiros que basicamente falou em assuntos realmente certos, em que a pergunta é mesmo feita: será que era possível voltar a fazer esses filmes hoje em dia? E realmente a triste realidade é que nestes tempos de censura não se pode nem através do humor, porque ofende sempre alguém e o humor não é para ser ofensivo, o humor é para realmente de certa maneira identificar alguns comportamentos humanos que não são, digamos, identificados ou catalogados dentro desta grande base de dados que a humanidade está a entrar devido às redes sociais, e eu depois vou entrar também no tópico dos algoritmos, mas vamos ouvir o grande Mel Brooks a comentar sobre, a pergunta é feita sobre um dos clássicos que ele fez, que é dos meus favoritos, o Blazing Saddles, em que realmente o diálogo em particular hoje em dia não podia acontecer, como aquela série do Archie Bunker, o Family Values, hoje em dia eram incapazes de algum CEO dentro da NBC, ou seja o que for, aprovar uma série com aquele teor de script tão, digamos, não é cáustica, é só simples. Eu acho que nós hoje em dia estamos mais que sofisticados para ouvir este teor de discussão, e estamos a falar em coisas que foram feitas no século anterior, e não só para dizer que o século anterior até pertence ao milénio anterior, o que faz de nós até assim um bocado parvos dentro desta ideologia, o que dá... Isto é o marxismo cultural a trabalhar ao máximo, em que a censura e a liberdade ficam numa linha muito ténue que eu não percebo, e então vamos ouvir uma das pessoas que realmente ultrapassou assim umas certas linhas revolucionárias em relação à tendência social e apresentou a discussão para bem talvez da própria evolução, e foi satírico em relação aos problemas que havia, porque estamos a falar num contexto da cultura americana, porque a gente na Europa já ultrapassámos isso há muito tempo, e os romanos tinham escravos de todas as cores e etc. Mas continuamos a sofrer este marxismo cultural ditado através de uma tendência histórica que é muito recente, que não é culpa nossa, é o Império Novo, e nós estamos a regredir socialmente em termos de pensamento em relação a todas estes assuntos, que eu depois ainda vos vou mostrar mais clipes, o quão esta coisa é augmentada de certa maneira, de uma forma tão hipócrita, em que estas feministas, que é o equivalente ao machismo, que é negativo, mas que está a ser perpetuado dentro deste contexto de controle social, que está a ser mais que promovido por forças financeiras para continuarmos com estes fatores de divisão social, o que significa um regresso da humanidade. Nós vivemos a Idade Negra, não da higiene, mas da mentalidade higiênica. When you look at the films you've made, Blazing Saddles, The Producers, Young Frankenstein, do you think you could get them made today? No. I mean, maybe Young
Frankenstein, maybe a few, but never Blazing Saddles, because we have become stupidly politically correct, which is the death of comedy. It's okay not to hurt feelings of various tribes and groups, and however, it's not good for comedy. Comedy has to walk a thin line, take risks. Comedy is the lecherous little elf whispering into the king's ear, always telling the truth about human behavior. Isso foi uma analogia em relação ao bobo da corte, porque até dentro da realeza havia vários bobos, mas até os bobos, digamos assim, havia uns que eram muito mais destacados em relação à opinião deles, até influenciava tanto, se calhar, a opinião do rei como o clérigo influenciava a opinião do rei, porque ele realmente tinha, alguém realmente tinha aquele feeling de que existe aqui alguns problemas que não são discutidos a nível antropológico ou social, ou de algum tipo de classificação, como vocês queiram ter, que não deixavam de representar uma realidade que, se fosse, digamos, atendida dentro da cabeça de quem estava a governar, até podiam realmente, de certa maneira, instituir alguma coisa melhor para o futuro que está a ser estragada neste momento. E depois para toda... Porque, reparem, eu não faço este podcast para ofender ninguém, mas ao mesmo tempo tenho que apontar estas hipocrisias, porque realmente se a mulher está muito preocupada com a sua liberdade, então bem-vindos novamente ao século XXI, dentro desta hipocrisia social que a gente vive, dentro deste marxismo cultural do politicamente correto, continuamos a ter que cumprir, senão somos ostracizados dentro de redes sociais pelas piores pessoas que se escondem atrás de um teclado, que nem sequer deviam ter opinião para dizer, e de certa maneira é sempre bem mais propagada do que qualquer pessoa que esteja a ter algum comentário realista. Então vamos ouvir o que é que realmente se passa hoje em dia, no século XXI, promovido por estas pessoas todas que criticam estes eventos que eu vos mostrei nestes clipes passados, a cruel realidade que realmente existe supressão pela mulher, que eu próprio estou na linha da frente quando vocês quiserem, a gente manifesta-se de forma válida contra estes países que devíamos cortar imediatamente negócios e sancioná-los a torto e a direito, porque isto é que é realmente ofensivo para uma mulher. Não é um homem dizer a uma mulher que eu gosto da minha liberdade de expressão e gosto de um par de seios, porque uma mulher também vos pode dizer numa conversa de almofada que gosta do vosso material, mas isso não pode ser censurado, nem é censurado, nem é projetado. Mas o que é que se passa realmente neste mundo ainda hoje em dia, e nós temos que estar de joelhos perante estes imperialistas da treta, só porque são aliados devido a recursos económicos que basicamente turpam a nossa sociedade para continuarem a fazer negócio enquanto a gente continua dividido entre nós próprios, entre homem e mulher, que é das coisas piores do mundo, e a promoverem todo o tipo de homossexualidade como se fosse algum tipo de normalidade, porque eu não tenho nada contra os homossexuais, mas não quero dizer que a exceção deles seja a minha normalidade, porque onde é que está a voz das pessoas que ainda se continuam a reproduzir para pagarmos os impostos da manhã? Então vamos ouvir mais uma vez, vindo da Arábia Saudita, obviamente, que é que as feministas deviam se focar em primeira instância, por exemplo, num país deste, do que se estarem a chatear com um homem que acredita na liberdade de expressão e acredita no par de seios que existe no meio do peito de uma mulher. Vamos ouvir então o que é a cruel realidade. Ninguém se preocupa com isso então, porque toda a gente gosta de ter um bocado de gasolina no seu carro para andar de um lado para o outro, não é? In a surprise today, Saudi Arabia's king ordered that women there finally be allowed to do something they do in every other country on earth: drive cars. Holly Williams is in Istanbul tonight. Holly? For over 2 decades now, a determined group of Saudi Arabian women have been protesting against the ban on them driving by illegally taking to the road, some of them posting videos of that online. I met with some of those women in Saudi Arabia in 2014, and they told me that the freedom to drive was symbolic in a country where they have very few rights. Saudi Arabia is, of course, an ultra-conservative state. One Muslim cleric claimed that driving would harm women's reproductive organs. But things are very gradually changing for Saudi women. They're now permitted to vote in local elections. They're allowed to play sport at school. And more of them are going to university. Anthony. Holly Williams in Istanbul tonight. Thanks, Holly. Uau, é espetacular, uau, a grande progresso, quer dizer, ainda há quem ache que uma mulher conduzir um carro danifica o sistema reprodutivo dela, e eu já ouvi essas versões em séculos arcaicos por causa do andar de cavalo que podia quebrar o ímã e etc, que é absolutamente ridículo. Onde é que está aquela feminista que não deixou o outro
tanto ditar que tinha a liberdade de expressão como gostava de ser, onde é que está essa mulher e refilar com a família de saúde, a dizer, ó lá, vocês estão a ser um bocado otários e é absolutamente retrógrado, mas por favor atesta-me o tanque do meu carro, que é para eu me pavonear com as minhas ideologias parvas para todo lado. Eu digo isto, eu estou completo. Se alguma mulher acha que eu estou a criticar a mulher, vocês estão completamente errados. E se querem uma cereja em cima do bolo, se vocês querem ver o que realmente esta ideologia hoje se passa hoje em dia, porque é absolutamente permissível criticar o homem branco em particular, mesmo como se fosse um asno, um otário, como todas essas sitcoms andam a propagar, então ouçam esta cereja em cima do bolo e, por favor, mulheres, revoltem-se, porque eu, como homem, até aprecio os seios de uma mulher tal como o outro defendeu, e depois ainda tenho que conviver com mulheres que não gostam do que eu acabei de dizer, porque até eu me sinto bem quando uma mulher me elogia de alguma maneira como homem, e depois tenho que estar a levar com estas feministas da treta que ficam ofendidas com tudo o que é óbvio e espancada à nossa frente, porque elas até parece que às vezes gostam de se exibir e eu com muito prazer gosto de observar. Então vamos ver o que é que ainda acontece no século XXI, o que estas feministas ainda estão a defender, mas não se focam no problema essencial como isto. Se isto não é ofensivo para qualquer mulher e vocês acham que eu estou a ser machista, meu Deus, curem-se. Inside Saudi Arabia, though, there's still opposition. One Muslim cleric recently claimed that women shouldn't drive because many of them only have a quarter of a brain. Meu Deus. Será que não há nada mais importante para se focarem do que estarem a criticar algum comentário masculino de um homem heterossexual que até o relógio biológico delas às vezes lhes pede para se reproduzirem? Não vai ser com um golden gay ou um platinum gay que elas o vão fazer. E não é chatear um homem que realmente autoproclama-se num programa ao vivo que basicamente gosta de mulheres que vai salvar a situação. Digo eu, isto não é assim um bocado hipócrita demais para toda a gente, ou será que é só impressão minha? Mas se eu estiver enganado, olha, que se lixe, fique enganado e vou para o meu túmulo e que se lixe isto tudo, porque realmente aqui estamos a perder muitas coisas em discussões absolutamente erróneas e deturpadas que não vale a pena estarmos a perder. O nosso tempo só serve como fatores de divisão social, não serve para mais nada senão do que isso. E sinceramente, será que a Arábia Saudita também não devia estar a ser sancionada à torto e a direito por causa destas políticas que não defendem os nossos valores europeus, como os nossos líderes nos tentam convencer diariamente a usar algum tipo de censura para todos nós? Isto para mim é completamente surrealista e eu não consigo perceber. Mas vamos passar assim um bocadinho de... Vamos saltar assim um bocadinho de assunto e vamos falar um bocado de realmente a discriminação informática que hoje em dia está a acontecer disfarçada numa base de dados com algoritmos. A inteligência artificial ainda é uma coisa que realmente está muito aquém da realidade que nós vemos nos nossos filmes, apesar de ser sempre um exercício ficcional de como podemos considerar o que o nosso futuro vai ser. Mas realmente os algoritmos, que são feitos basicamente com toda a informação que nós voluntariamente postamos nas redes sociais, e mais uma vez eu já gravei podcasts em relação a o perigo que é as pessoas estarem a meter a sua informação pessoal numa rede social, a fazer um cadastro digital a nível mundial que nunca há de ser apagado, nunca há de ser eliminado, só há de ser vendido, migrado, muda de nome e cada vez mais sofisticado, mas mesmo assim até o inventor, que eu agora falho-me o nome, peço desculpa, que inventou o conceito de compilar basicamente todas as nossas tendências que até atrás na internet nós sabemos de uma forma realística que são falsas, e então estão a construir um cadastro falseado também por culpa dos usuários que não percebem, ao fim e ao cabo, as consequências do que estão a tentar meter por algum tipo de protagonismo, insegurança nas redes sociais, que acaba por compilar-se a si próprios num algoritmo que acaba por ser basicamente o que define-nos a nós próprios no futuro, para um futuro que pode até vir a ser macabro, porque à medida que os nossos legisladores continuam a sem ter a perícia informática de estar a regular a internet, acabam por basicamente estar-nos a enterrar a nós próprios, a meter as fotos das borgas, as fotos quanta gente é que um dia não há de perder o seu emprego porque apesar do seu currículo ser basicamente
esmerada à brava e serem 5 estrelas e super competentes, como nós vemos até os nossos políticos em Portugal que estão sempre apanhados em escândalos, não terem a competência para ocupar o seu próprio lugar, nós estamos a acabar por fazer um registro, um cadastro digital, que basicamente alguém que entrega um currículo dentro da sua área, e até podem ser competentes em relação a isso, mas se a pessoa que vai empregá-los vai à sua rede social e vê eles a tirarem selfies na borga, assim de formas que sinceramente não interessavam a ninguém, estarem projetadas para o mundo, podem estar a cortar os seus próprios pés para o seu próprio futuro, porque nunca vão ter aquele trabalho que um dia deviam se calhar até ter a competência de o ter, e continuamos aqui a praticar o sistema das cunhas, em que basicamente pessoas não competentes continuam a governar em forma legislativa o nosso futuro, porque simplesmente são tios do irmão, do primo, do sobrinho, do diabo que os carregue. E esta treta acaba por chegar a um ponto tão ridículo que até o Amazon, acreditem ou não, o Amazon acaba por nos dar os ingredientes sem querer, porque isto é aquela parte dos algoritmos que, como são feitos, seja lá o que for que aconteça em termos informáticos, a programação é feita pelo homem e o homem continua a meter os seus próprios defeitos dentro do próprio código que anda a regir as nossas vidas, e eu não sei lá porque é que as pessoas acham que de certa maneira isto é um futuro muito mal feito, que basicamente não nos vai levar a lado nenhum enquanto as pessoas não começarem a tomar responsabilidade em relação à sua privacidade. Acho que temos que pôr um bocado mais acima este sistema da privacidade. Eu testo aquele ditado: quem não deve não teme. Eu digo ao contrário. Eu digo, eu não devo, eu não temo, não espinho a minha vida, porque eu não tenho nada a ver com esta merda. Eu sou das pessoas que faz o sistema funcionar e anda a pagar por todos esses formulários que vivem à minha conta. Eu não sou aquela pessoa que tem que ser espiada para ver se está tudo bem. Eu sou até uma pessoa que vos podia dizer, muita gente que deviam espiar, se calhar, porque está tudo mal, porque eu nem sequer sou um agente de autoridade e tenho tantos criminosos à minha volta que eu é que fico impressionado. E até fico às vezes com algum receio de gravar estes podcasts, porque o que eu estou a dizer pode ser politicamente incorreto mais, enquanto continuo a ver a ladroagem toda à minha volta, a correr e a ter direitos e a divertirem-se e a rirem-se na cara de quem faz esta merda funcionar. Mas o Amazon, que é um serviço que vende vários produtos, acaba por ter um algoritmo tão intenso que mesmo uma pessoa que compra um produto de cozinha, devido ao algoritmo, que é um género de uma inteligência artificial muito mal feita, porque não é isto que dão nos filmes, acaba por aconselhar ao cliente que está a comprar aquele produto em particular todos os outros produtos que, por exemplo, precisam para fazer uma bomba caseira. Isto não é irónico, como a forma como estão a catalogar a nossa vida está tão errónea que acabam por dar-nos a nós próprios, involuntariamente e mal feito, todos os produtos que nós precisamos para nos radicalizarem-nos. Mas nunca vão dizer na televisão que o Amazon é um serviço de radicalização. Isto é um serviço que tem um algoritmo igual ao Facebook e todas as redes sociais, em que toda a gente se anda a enterrar em forma caluniosa em termos do que é a verdadeira realidade, porque eu sempre achei que quanto mais as pessoas só ostentam numa rede social, mais frustradas elas são pessoalmente. Vamos ver então um reflexo do que é que realmente anda a acontecer matematicamente, involuntariamente, controlado por um computador, sem qualquer interferência de um ser humano, porque as coisas são automatizadas. O que é que acaba por acontecer? E o quão fácil podia algum governante que não tem a perícia técnica para fazer este tipo de legislação, legislar mais uma vez a censura na internet porque alguém fez um algoritmo num negócio multimilionário sem país, uma multinacional, provoca este tipo de acesso em relação até a como uma pessoa que não tivesse o interesse, de repente tivesse a opção de talvez praticar essa ideia, a sugestão. The products of terror, a simple bucket believed to contain simple household ingredients, combined to make a potentially simple yet lethal bomb. Products like these not only available in the shops, but online through Amazon. And as this program has discovered, Amazon will not only sell them to you, but recommend the combination of elements required.
So here we have a chemical widely used in food preparation, but also one of the main ingredients of gunpowder. And just below, in the frequently bought together section, 2 other vital components. With these and another ingredient, which you can find if you scroll down on the same page, put them together and you have all the makings of a crude bomb. If you wanted to make thermite, part of a firebomb which burns at 2,500 degrees, Amazon technology will cleverly guide you further, suggesting powders. Not only that, but further down it will also flag ball bearings, often used for shrapnel to cause maximum damage. E aí está, de repente o Amazon, quando nós vamos simplesmente às compras, tipo no Amazon, porque estamos com a peida tão badocha sentada num sofá que nem sequer temos a paciência para ir às compras e entreguem-me isso em casa, o que só tira é lugares de trabalho para o futuro dos vossos filhos e etc, que qualquer dia nem sequer com curso de formação superior conseguem encontrar trabalho na McDonald's, porque a gente anda a promover esta merda, acaba por basicamente nos dar involuntariamente a receita para fazer uma bomba. Isto não é uma dica, isto é uma crítica, ok? Eu não estou a tentar radicalizar ninguém, nem experimentem fazer essa merda. Isto não tem interesse nenhum, só vos estou a dizer que basicamente a inteligência artificial chegou a este ponto. É este ponto que é absolutamente ridículo e não tem nada a ver com algum tipo de ficcionismo que dê nos filmes, porque as coisas realmente não estão a ser como as pessoas imaginam, isto ainda não está muito longe de ser um futuro como o filme do Terminator e etc. Isto está a ser completamente tão comercializado por pessoas que não têm competência para julgar o que realmente está a acontecer e outras pessoas que têm a competência de o fazer simplesmente estão à procura do seu cheque no fim do mês e seguem as suas ordens como toda a gente no Tribunal de Nuremberg o fez. I just followed orders. Então este é o futuro espetacular em que as pessoas ainda compilam voluntariamente para dentro de bases de dados que estão completamente falseadas devido às suas próprias inseguranças este tipo de questão em particular que está a acontecer e depois um dia batem-nos à porta e prendem-nos por estarmos radicalizados porque se calhar comprámos uns 5 litros de lexívia através do Amazon porque eu não queria levantar o cu do sofá enquanto estou a ver uma série qualquer da treta que só propaga este tipo de tendência que não vai a lado nenhum. E isto está a ser espetacular e já agora vamos continuar um bocado dentro dos algoritmos. O desespero dos democratas em relação nos Estados Unidos para ostracizar e fazer o impeach ao Trump é tão grande que continuam a não ter algum tipo de, digamos, provas evidentes que a Rússia entrou em algum tipo de colisão com o governo republicano para ganharem as eleições, porque a Hillary Clinton também é uma psicopata da treta e eu não sei porque é que está toda a gente ainda chateada porque a Hillary Clinton é uma mulher. Nós vivemos na Europa, pá. Nós temos uma Merkel que só faz merda. Nós temos a Theresa May na Inglaterra. Nós na Europa temos mulheres presidentes. Nós temos tudo. A gente não se importa muito com isso. Mas os mídias continuam a achar que isto é um assunto muito grave. E não, eu não concordo com as políticas da Merkel. E ganhou outra vez a bitch, a propagandista da autodestruição da nossa cultura a nível europeu, meu Deus, tem o Deutsche Bank ao lado dela e o BCE e a diabo que a carregue, whatever, mas independentemente disso, continua toda a gente nos Estados Unidos, porque eles como continuam com aquela mentalidade retrógrada em que as minorias falam bem mais alto do que a voz da razão, nós na Europa temos que achar com os nossos milhares de anos de história que temos que seguir essa tendência e estes milenares que são estúpidos e acordaram há pouco tempo, escondem-se atrás de um teclado a regurgitar a sua ideologia e a terem a projeção necessária para se sentirem bem dentro da sua própria insegurança para continuar a propagar esta fórmula da treta que não vai a lado nenhum, que só está a destruir toda a gente. E então, qual foi a última prova contundente, pernas para andar, que os americanos encontraram para tentar excomungar o Trump, de seja lá quais forem as políticas que ele pratica? Eu estou-me marimbando porque realmente eu também não concordo com muita coisa que ele faz, como estou farto de dizer, mas agora a colisão com a Rússia chegou ao Facebook. E agora? E agora, pessoal do Facebook? Então, afinal, parece que o Facebook é que ajudou o Trump a ganhar as eleições. E vocês vão se queixar para o Facebook? Não é tipo um bocado estúpido da vossa parte? O que obrigou até o Mark Zuckerberg
mais um daqueles amigos da tribo, financiado por um cheque da CIA para compilar informação porque todos nós hoje em dia, desde o 11 de setembro, a conotação do terrorismo é completamente diferente e até uma opinião como a que eu estou aqui a gravar pode ser considerada radicalizadora. E o Amazon vende os ingredientes como multinacional intocável, com o cheque todo para pagar todos os advogados para ficar sempre ilibado, e a culpa é nossa porque só comprámos lexívio e papel higiênico por causa dos badochas que não levantam o cu do sofá. Então vamos ouvir o Mark Zuckerberg a justificar-se subentendidamente, e o Mark Zuckerberg é um grande FDP também, porque assim que aquela cena arrancou, ele correu com toda a gente, teve o know-how para desenvolver aquela base de dados. Não foi novidade nenhuma, porque já havia mais redes sociais, já havia o MySpace. Ele basicamente roubou um conceito e foi projetado pelos mídias, devido ao cheque dos serviços secretos de inteligência americanos, e não só americanos como israelitas, compilarem muita data para basicamente começarem a cadastrar-nos digitalmente, e o povo estupidamente até parece que só aprendeu o que é a internet por causa de agora eu posso fazer um espelho digital sobre a impressão que eu quero que as pessoas tenham de mim, não a impressão do que eu sou realmente, na realidade, se não frustrado da treta. Então vamos ouvir o bacana a falar subentendidamente em coisas que vocês podem vos parecer positivas, mas isto são mais medidas de censura, e continuem a usar essa merda e a pôr a vossa vida toda lá, que só se vão divertir no futuro. Então vamos ouvir o próprio criador, entre aspas, porque ele simplesmente foi o gestor e correu com toda a gente que criou estes algoritmos todos iguais ao Amazon, que basicamente não trazem mais nada do que um cadastro digital deturpado sobre vocês próprios, e há de vocês que um dia que assinaram, quando fazem o check no user end disclaimer, acabam por dar toda a vossa vida e privacidade como direito de ser usado como dados para construírem eles, através dos seus algoritmos erróneos, como o Amazon usa, um perfil da vossa vida. Então divirtam-se em relação ao que ele, agora, as medidas que ele anda a tomar, porque agora foi o Facebook que entrou na discussão da colusão entre o Trump e a Rússia não é, a Rússia é um país, toda a gente compra publicidade para o Facebook, é isso que eles fazem também do seu business model. Os chineses compram publicidade, os espanhóis compram publicidade, os portugueses, italianos, franceses, mas agora, como obviamente que alguém na Rússia comprou algum tipo de publicidade para ser propagada no Facebook através dos algoritmos mal paridos que andam a ser feitos à pressa, pelo menos budget possível, sem sequer serem considerados em termos de as consequências que possam vir, porque isto no mercado digital, quem põe o primeiro produto no mercado é o primeiro a ser o maior, e não há sequer algum tipo de análise de segurança, ou de seja o que for. Agora o Zuckerberg vai tomar, agora que ele vai tomar medidas para transparência, mas a transparência vindo da boca deste gajo não quer dizer transparência, quer dizer censura. Então vamos ouvir estes clipes, porque agora, até ver a forma, neste momento a discussão que já basicamente é tão entediante, porque nunca houve provas contundentes, mas agora há empresas, como há empresas em todo lado, que compram publicidade no Facebook e estão a ser metidas ao barulho por uma questão de conveniência. Vamos ouvir as decisões que ele vai tomar. We are actively working with the US government on its ongoing investigations into Russian interference. We've been investigating this for many months now, and for a while we had found no evidence of fake accounts linked to Russia running ads. And when we recently uncovered this activity, we provided that information to the special counsel. We also briefed Congress, and this morning I directed our team to provide the ads we've found to Congress as well. E pronto, agora ele teve que admitir, mas reparem, o que ele admitiu não é nada de especial. O Facebook é exatamente esse serviço como o Twitter. Se alguém tem uma empresa, podem comprar um serviço que vos vomita basicamente para a vossa empresa as tendências para alguém que ande na área do marketing, para atacar de certa maneira com publicidade as pessoas que estão interessadas naquele tipo de produto dentro da vossa área. É exatamente isso que eles fazem. E não só é um negócio genial, como as pessoas voluntariamente, por uma questão tendenciosa, acabam por o pôr lá voluntariamente. Estes serviços não são gratuitos à toa, estes serviços são gratuitos porque eles estão a ganhar dinheiro
com a informação que nós pomos lá. E se vocês lerem o disclaimer como deve ser, qualquer propriedade intelectual que a gente poste lá acaba por ser propriedade intelectual deles. Daí a parte de ser gratuita. E nada passa mais de uma grande base de dados em que várias tendências são divididas por algoritmos e uma empresa de marketing pode comprar exatamente o grupo de clientes que são basicamente os users que fazem parte do serviço, que vai-lhes ser vendido o produto que eles estão interessados em vender, já devidamente triado, mas sabemos nós perfeitamente que até as pessoas não se dão nestas redes sociais dentro da realidade que elas próprias praticam, por isso é tudo muito falso e todos os números de publicidade e users e os bots, porque então essa cena dos bots, há muita gente nas redes sociais que não são pessoas, são simplesmente fotos aleatórias com profiles, sem tweets, sem posts. Se não acreditam, vão, por exemplo, aqui em Portugal ver quantos followers é que no Twitter o Rui Unas tem e todos eles nunca postaram nada na vida, mas estão lá para fazer números porque tu podes pagar por esse serviço. E não é um ataque pessoal de maneira nenhuma, como este há muitos e milhares e milhões. E as pessoas pensam que fazem parte de um grupo que basicamente é vago e não tem ninguém realmente palpável a segui-los, mas as pessoas, como vão atrás dos números, acham que este gajo tem 5 mil seguidores é porque realmente merece algum tipo de importância em relação ao tempo que nós temos, que é o mais precioso do planeta, para deixar em cima dele e segui-lo, quando no fundo existem realmente 500 pessoas reais que realmente o seguem e se calhar mais de metade delas induzidas em relação ao número porque acharam ou não tiveram a perspicácia para perceber que aquilo realmente não condiz com a realidade, tal como a vida de muita gente nas redes sociais não condiz com a realidade deles. É simplesmente um espelho virtual falseado que está a ser usado como um cadastro digital para mais tarde até atrofiar a vida de quem quer ou quem tem algum tipo de competência fazer algo de jeito pela vida. Mas vamos ouvir uma segunda parte. Going forward, and maybe the most important step we're taking, is we're going to make political advertising more transparent. So when someone buys political ads on TV or other media, they're required by law to disclose who paid for them. But you still don't know if you're seeing the same messages as everyone else. So we're going to bring Facebook to an even higher standard of transparency. Not only will you have to disclose which page paid for an ad, but we will also make it so you can visit an advertiser's page and see the ads that they're currently running to any audience on Facebook. We will roll this out over the coming months, and we will work with others to create a new standard for transparency in online political ads. E pronto, e basicamente estas regras de transparência não são transparência para o user. O user nunca fica transparente. E também, ao mesmo tempo, isto é o negócio do Facebook, é vender para multicorporações publicidade dirigida exatamente ao campo em que eles triaram através de um algoritmo, aquele algoritmo que no Amazon nos ensina a fazer bombas involuntariamente. E isto não tem nada a ver com isto tem mais a ver com censura, mais cadastros, mais tretas. E mais uma vez, todos os países, todas as empresas colocadas em qualquer país têm o direito de chegar a uma rede social e comprar este tipo de publicidade. Isto é o business plan deles. E o business plan deles é baseado na nossa informação voluntária dentro destas redes. Isto não é transparência. Ele está a falar com os dois lados da boca. Este é um homem de negócios, este é um multimilionário. Ele está-se a cagar para toda a gente. Vocês vão lá para a porta dele protestar e já agora, se não fosse o Facebook, uma empresa afiliada no Silicon Valley, apesar de ser uma multinacional de certa maneira, quer dizer, se fosse outra empresa qualquer, mesmo tipo, se fosse a Gazprom a fazer isto, meu Deus, o mundo já estava virado ao contrário, mas é o Facebook não levantam muitas ondas e ainda dão o tempo todo para o Zuckerberg, que é quem acredita neste gajo, a justificar-se ele próprio e ter todo o tempo a implementar as suas medidas, porque se fosse realmente um player vindo da Rússia, e a Rússia é um país muito grande, está cheio de empresas, toda a gente, e a China, não é? Quer dizer, que estão a dar cabo da nossa qualidade de produtos e postos de trabalho para essa Europa toda e com os vistos gold e etc. Então, porquê que não se chateiam também com os chineses a comprarem publicidade no Facebook? Isto é desespero.
ainda dentro destes democratas com dor de cotovelo que perderam as eleições porque queriam eleger uma psicopata. E a gente tem cá uma Merkel para tirar o exemplo. Não é por ser mulher, não tenho nada contra as mulheres. Mas eu quero é gente competente a governar. Eu não me interessa a cor ou o sexo, eu quero é gente que pelo menos saiba o que é que anda para aqui a fazer e não anda a responder a estes globalistas. E estes globalistas dão sempre o perdão a umas empresas e atacam outras por meras especulações que nem sequer se tornaram realistas, porque esta treta da colisão com a Rússia já dura há tempo demais. Com licença. E já dura há tempo demais e continuam a não apresentar evidências. Isso é como estar... Até o Jack the Ripper sempre ficou em mistério, mas a gente já não se preocupa muito com isso. Mas esta gente continua a querer encontrar uma razão qualquer para atacar o Trump e eu não sei qual é a cena, porque isto até pode ser considerado, dentro do ambiente geopolítico, um ato de traição. Em relação, os mídias atacaram tanto a campanha eleitoral, quase que deram a vitória. E esta perpetuação só dá mais força, indiretamente, e esta gente nem sequer percebe, porque têm tantos interesses implementados dentro deste sistema que estão à espera de um milagre absolutamente ridículo que só vai causar mais instabilidade ao mundo. Façam como todos os países no mundo fazem. Se não estão satisfeitos com essa merda, nas próximas eleições votem no outro Pepsi ou no outro Coca-Cola. E eu, sinceramente, eu não tenho uma bola de cristal, mas como a Rússia anda a ser um autoproclamado inimigo destes liberais todos nos Estados Unidos, eu não faço bem ideia, porque eu acho que a Rússia até é um país bastante nacionalista e eu não tenho nada contra isso. Acho que a cena do comunismo já foi assim muito pela pia abaixo. Eles são um país que está a tentar viver e a gerir e só estão a ser sancionados pela Europa, a mando dos Estados Unidos e a mando de outros países. Pronto, enfim. Eu não sei porque que os nossos próprios líderes estão sempre a tentar impor à gente algum tipo de aceitação social de toda a gente que venha por esse mundo fora. Eles depois próprios rejeitam vários países deste planeta em formas completamente, digamos, discriminatórias. E depois se alguém fala como eu é que sou o discriminador quando eles praticam os maiores atos de discriminação e impedem a evolução e o progresso deste planeta que me está a meter nojo. E assim a gente não vai a lado nenhum e está toda a gente preocupada com assuntos que não interessam para nada. E os verdadeiros assuntos, como alguém na Arábia Saudita dizer que as mulheres já têm um quarto do cérebro para poder conduzir um carro, é que me irrita a brava, mas ninguém fala nessa merda, não é? Isto é completamente surrealista dentro da minha cabeça. Por isso é que eu vos exponho este podcast e agora vou tentar acabar este podcast, que hoje vai ser um bocado curtinho porque ainda vou ter o trabalho da terceira parte do 11 de setembro, que ainda vai ser mais polémico que as outras, mas que se lixe. Vou-vos tentar apresentar um clipe, vou-vos apresentar um clipe que tem a ver com uma área que é do meu particular interesse, como sabem, eu gosto muito de música. E então houve alguém no Texas, devido a uma praga de pássaros parecido com os corvos, não me peçam a descrição da espécie de pássaro em particular, em que vários pássaros que têm sido uma praga e são muito barulhentos e cagam em todo lado e parece que é uma daquelas espécies que foi introduzida numa área que não tem predadores naturais, por isso a proliferação delas está a ser muito grande, mas um músico olhou para postes com cabos elétricos em que realmente tinham 5 fios. E os 5 fios são compostos de uma pauta. Uma pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Isso aprendem toda a gente que for numa primeira aula de música, não na escola preparatória, tem que pagar por isso, mas... Conjunto de 5 linhas e 4 espaços. E isso aí também apresenta logo assim uma reserva muito de repente, mas basicamente ele olhou para aquela disposição de pássaros mega, hiper, ultra barulhentos e olhou para eles como se aquele poste fosse uma pauta, porque havia realmente 5 fios. Eu não sei como é que ele inventou o critério, se era um compasso quaternário, ou binário, ou ternário. Os pássaros estavam pousados no fio, por isso as notas ficam logo limitadas, porque os espaços também representam notas e um pássaro não paira no nada. Mas de qualquer maneira, isto é assim um bocado hipotético, eu só achei piada ao exercício. Ele tentou fazer uma música através da disposição dos pássaros, isto é mesmo só para acabar assim em jeito de não tão deprimente, se alguém, porque eu até acho piada a estas merdas, mas pronto.
vou-vos mostrar uma musiquinha que ele inventou e embelezou, obviamente, e há muitos critérios que eu tinha que lhe perguntar, muito sinceramente, porque é que tu achaste que esta nota era aqui, ou a cadência, ou etc. Ele fez uma música baseada na disposição dos pássaros, que eu achei bastante intrigante. Agora, onde é que eu tenho essa treta? Deixa eu ver se é isto. Não. Esta também é boa. Então, espera aí. Antes de encontrar o vosso clipe dos pássaros, espera lá. Eu tenho aqui um clipe do Colbert, em que, só para verem como as pessoas andam completamente uns asnos em relação ao... Porque a maior parte das pessoas que basicamente defende a igualdade entre toda a gente acaba por se porem de joelhos em relação às celebridades, parece que falham em perceber que as celebridades também se calhar deviam ser iguais a elas próprias. E são uns paus mandados tão grandes que batem palmas a tudo e até acabam por bater palmas, de certa maneira, até o Colbert, que anda com um programa que não faz mais nada que se não atacar o Trump constantemente, o que parece que é assim um bocado uma traição nos tempos que correm, porque ele já ganhou há um ano, acho que já chega de ostracização. Por acaso este clipe, ainda bem que enquanto procurava outro encontrei este. Isto é um exemplo de como as pessoas são ovelhas. São ovelhas. As massas não pensam como deve ser. E então, vejam bem a ironia deste clipe enquanto eu encontro o dos pássaros, que é um bocado ridículo, mas curtam lá a ironia deste clipe. Oh, and this is huge. This is huge. We also just learned that the government wiretapped former Trump campaign chairman Paul Manafort both before and after the election. This means... Sure, absolutely. You applaud until they wiretap you. This means Manafort was under federal investigation when he interviewed. As pessoas bateram palmas a serem espiadas. Não é estúpido. Mas isto é que é algo... Quer dizer, o outro foi ostracizado porque gosta de seis mulheres e liberdade de expressão. E esta gente bate palmas porque... todos os nossos gadgets andam-nos a ouvir e a espiar e eu continuo a não perceber como é que este novo iPhone e uma mulher com burca no Médio Oriente com um quarto do cérebro, segundo dizem, não sou eu que estou a dizer, vai desbloquear a porcaria do iPhone. Epá, isto não é irónico, como as pessoas aplaudem a sua própria autodestruição. Isto é completamente brutal, na minha opinião. Eu não sei como é que as pessoas comem com isto à colherada, mas é exatamente estas pessoas que depois nós temos que andar a discutir na rua as suas opiniões como se fossem bastante válidas. Mas então está aqui o clipe dos pássaros, só para rematar, para acabar este podcast. Um bom domingo a todos e espero que Barcelona fique independente e lá vai o ladrão do Isaltino Moraes ganharem Oeiras outra vez, e aposto que aqui em Cascais vai ser outra vez o PST, porque fizeram aqui umas obrazinhas à última da hora para influenciar a opinião pública, como é o costume. Estas ovelhas que batem palmas a espiem-me, porque quem não deve não teme e vão-se mas é lixar, porque eu continuo a ver criminosos na rua e pessoas inocentes a serem julgadas a torto e a direito. Então vamos ouvir um gajo que olhou para cabos de alta tensão cheios de pássaros e fez uma musiquinha. Isto para mim é muito curioso, mas até ficou bacana. Apesar de eu ter muitas perguntas para ele, eu queria uma foto do que ele usou para compor a coisa, mas enfim. Só para acabar, em jeito de beleza, podcast 33, o grão-mestre dos podcasts, o nível 33, aqui está.
fucking awesome. Eu tenho muitas dúvidas em relação, mas pronto, ok, tudo bem. Mas achei piada ao conceito. Também há um marinho biólogo que se autoproclama no mundo a pessoa que entende o que as baleias dizem. E como não tem ninguém para contradizer realmente o que ele diz, arranjou um bom business plan. E como este mundo está cheio, feito de otários para acreditarem nestas tretas, independentemente disso, aqui está. Fica assim este podcast. Um bom domingo para todos. Espero que Barcelona fique independente. Espero que isto agite mais uma vez este lençol e este cobertor social. Continuamos de baixo sobre, a ver se a gente rebenta, porque isto é tempos de retrocesso tão inéditos dentro da sofisticação e do acesso à informação que nós vivemos hoje em dia, porque até podemos basicamente fazer bombas no Amazon involuntariamente, como ouviram, e o Zuckerberg vai nos prometer mais censura em nome de positivismo, e todos estes marxistas culturais vão aplaudir e bater palmas e cumprir para caminharmos mais um passo nesta autodestruição da humanidade na sociedade ocidental e evoluída. Ótimo, porreiro. Vemo-nos no nosso próximo podcast. Eu próprio falho um bocado em mencionar. O site é mkprsimpson.com. Há uma conta no Twitter fácil de encontrar a partir daí. E fica assim este podcast de mim para desenjoar um bocado esta saga de 11 de setembro, que tem-me dado bastante trabalho a fazer, mas vai ser feita até ao fim. I promise. E tudo bom para todos, paz para todos e um bom domingo para todos. Está um belo dia, parece que foi preciso chegar o outono para o verão estar aqui entre nós. Tudo bom, paz para todos, até à próxima. E já agora, diz adeus. Beijinhos. Pronto, beijinhos, tudo bom para o pessoal, paz para todos.